Boa noite. Shavuot Tov, uma boa semana. Shabbat Shalom, Mashiach Now. Então, o mesmo gesto que tem aqui. Vamos vencer. Como vencer? Redenção completa, absoluta, total, definitiva, verdadeira, agora, já, para o mundo inteiro. Como vencer? É uma pergunta de como, não se vamos ou não vencer, porque é certo isso. Já estamos vencendo. É o projeto Likkutei Sichot, estamos no volume 20, capítulo 20, é a primeira Sirá de Parashat Vayetze. A Parashá começa com Yaakov dormindo. Yaakov, atendendo a pedidos do pai e da mãe, sai de Eretz Israel e vai para Haran. Então começa a Parashá falando que ele dormiu naquele lugar. E aí os comentaristas se perguntam, respondem, por que fala aqui que ele dormiu? Está falando aqui ele dormiu porque em outros lugares ele não dormiu. Uma opinião fala, é um Midrash que fala, que durante 14 anos que ele passou na Yeshivá de Ever, entre sair de Israel e chegar em Haran, ele passou 14 anos estudando na Yeshivá de Ever, se preparando para casar, e lá ele não dormiu. Outra opinião é que depois, nos 20 anos que vão se seguir na casa de Lavan, do tio dele, ele não dormiu. Então aqui, ele dormiu. O que a gente aprende com isso? Qual a orientação prática para a gente nos dias de hoje? Então, tem uma pergunta que os sábios colocam. Tá bom, ele dormiu aqui, em outros lugares ele não dormiu. O que ele fazia lá? E a resposta é, ele falava os 15 salmos do 120 ao 134, capítulo, chamado Shira Malot. Começa com Shira Malot, que é o cântico, o canto das ascensões, né? Que sobe, que se eleva. Outra opinião fala que ele, durante esses anos em que ele, durante essa noite que ele dormiu, o que ele fazia nesses lugares onde ele não dormia, ou na Yeshivá, ou na casa de Lavan, principalmente, ele falava todo o livro dos Salmos. Então, o que ele fazia nesses lugares onde ele não dormiu, na casa de Lavan, durante 20 anos, falava os 15 Salmos, Shira Malot, ou falava todo o livro dos Salmos. Essas são as duas opiniões. Como que a gente sabe isso? Os sábios também trazem a fonte para poder afirmar isso. Não é que eles sabem por profecia ou inspiração divina, como é a maior parte das vezes, mas é uma inspiração para saber onde procurar e onde deduzir isso. Então eles deduzem porque num dos Shira Malot, num dos cânticos dos Salmos, dos 120 ao 134, fala Shira Malot le David le Hashem she'alanu yomar na Israel. Vai falar Israel. Esse Shira Malot, quem vai falar, no final fala Israel. Israel é o nome dado para Yaakov. Então, aqui, testemunha que Israel é que fala os Shira Malot. Quando falou, os 20 anos na casa de Lavan. E tem outros salmos que fala Ve'ata Kadosh Yoshev Teilot Israel, que Hashem é Kadosh, é sagrado, ele se senta sobre os salmos, os louvores de Israel. Quem é Israel? É o Yaakov, que ficou falando durante esses 20 anos todos os salmos, que é o Teilot Israel, Teilim, salmos, está ligado com Teilot, Israel é o nome de Yaakov, ou os 15 Shira Malot, que ele falou como está indicado nesse capítulo dos Teilim. Surge uma outra pergunta, que logo depois na Parashá tem um passuk que fala que o Yaakov está explicando o que ele fazia durante esses 20 anos na casa do tio Lavan, e fala que com toda a minha força eu trabalhei para o pai de vocês. Está falando para Racheleá, que eram as suas esposas. Que ele fala que ele, de noite, que ele trabalhava, e de dia, que ele trabalhava todos, ele não dormia, de tanto que ele trabalhava. Então a gente sabia, a pergunta que você estava falando, o que ele fazia durante esses anos na casa de Lavan, que responde o Shira Malot ou os salmos inteiros,
A gente já sabe o que ele fazia lá, como o próprio Yaakov fala. Então a pergunta não é o que ele fazia, mas o que ele rezava ou estudava, o que ele falava lá. E a gente vai ver que isso é a receita sobre como vencer. Para superar as dificuldades que ele sabia que ia ter e que ele teve, que ele teria, né? E que ele teve na casa do Lavan, ele justamente falou os salmos, rezava e estudava os 15 Shir Malot, ou os salmos inteiros, que era um modo dele superar as dificuldades lá. Então o que ele fazia é o que ele trabalhava, isso se sabe o que ele fazia. Agora o que ele falava, qual era a técnica, como que ele conseguia vencer num lugar tão difícil, que é a cólera, né? Haran, a gente lembra de Abraham, a cólera de Hashem. Então, é sabido, isso está ligado com a gente agora, vamos trazer agora para o nosso dia a dia. A gente está, no geral, na época do exílio, da galuto, da escuridão, do sofrimento, da dor, da ausência visível de Hashem, de Deus no mundo. E Yaakov, em particular, lá na casa do Lavan, ele estava no exílio, estava na galuto. E foi o seu pai que ordenou que ele fosse para lá. E a gente sabe que lá ele caiu de nível. Logo no começo, quando ele fala sobre ir lá para o Lavan, você vê que o Lavan era um grande trapaceiro, enganador. Leramot está ligado, Leramaut, né, está ligado com enganar, né? Mirmá, Ramaut, o que Lavan fazia lá. E aí o Yaakov fala que se ele veio para, quando ele vai encontrar com Lavan, se ele fala que se ele veio para me enganar, eu também sou irmão dele em termos de enganar. O que na verdade ele era puro, ingênuo, íntegro, completo, Yaakov. Mas quando ele foi para Lavan, de modo a enfrentar, conseguir vencer lá, ele teve que admitir que ele desceu de nível até o ponto de ele também se comparar com o Lavan e poder, de igual para igual, encarar, enfrentar e ser igual ao Lavan naquela terra. Então, como é que ele fez para vencer? Se ele caiu de nível, mesmo sendo ordenado para o pai para ir para lá, e ele estava numa situação de exílio, de estar expulso fora do normal, do seu habitat, do seu lugar natural. Por isso, a pergunta dos sábios, o que ele falava lá, não o que ele fazia, trabalhar, está ligado com a galuta, com a escuridão, é o que a gente faz. Mas o que ele falava lá, que é a pergunta, como ele fez para vencer lá, como ele fez para aguentar, para superar tamanha dificuldade numa situação de exílio e num lugar onde ele caiu de nível, porque lá era onde se enganava por profissão. E ele admite isso, o Lavan. Então, se sabe que para ele vencer lá, não conseguiria ser através do estudo com afinco. Isso ele fez na Yeshiva, como a gente falou, 14 anos antes de ir para lá. Mas lá ele não teria como se concentrar, assim como é difícil para um balesek, alguém que é um businessman, alguém que trabalha, um empresário, um executivo, ou um colaborador, profissional liberal, ele não consegue estudar o tempo todo porque ele tem que se dedicar ao trabalho. É a lei da Torá também. Então, se estudar com afinco na hora do trabalho, ele não consegue. Então, como é que se deduz que ele falava os salmos, em vez da Torá, que ele não tinha como, porque ele tinha que trabalhar? Qual a relação com os salmos? O Ridá, o sábio Sfaradi, explica que os 15 Shir Malot, que não foi à toa que o Yaakov falou esses Shir Malot, são cantos de ascensão, são relacionados aos 15 anos também, porque são 15 Shir Malot, 15 salmos, e são 15 anos que os patriarcas conviveram. Abraham, Yitzhak e Yaakov. É feita uma conta, o Rebbe explica novamente como é que é feita a conta, os anos de Abraham, quando ele teve o Yitzhak, ele teve Yitzhak com 100 anos e viveu 175 anos, etc. Então chega à conclusão que com 15 anos eles conviveram. Esse foi o segredo que Yaakov escolheu os Shir Malot, que são 15, que
Então, aos 15 anos, os patriarcas, a força dos patriarcas fez com que ele sobrevivesse, vencesse, superasse as dificuldades do exílio, da escuridão, da casa do Lavan. Isso tem um passo que fala sobre isso, Lei Eloquei Avi, Eloquei Abraham, Ofar de Isaac. Se não fosse, eu não teria superado, perseverado, vencido aqui nessa terra, na escuridão, no exílio, se não fosse Eloquei Avi, Eloquei Abraham, Ofar de Isaac. Se não fosse o Deus dos meus pais, Abraham e Yitzhak. Então, aqui a gente tem a tática de vitória na guerra. Isso vem do Alter Rebbe. É interessante que eu vi sobre isso. Tem um imperador da Prússia que na prática usou essa tática. A gente vai ver a relação disso com os 3 patriarcas e os Shir Hamalot. Então, no sistema de guerra, e assim em verdade, literalmente, militarmente, e é interessante que a gente está em tempos de guerra para chegar na paz, a paz duradoura e verdadeira para o mundo inteiro, com a chegada do Mashiach, justo Mashiach, já agora. No sistema de guerra, geralmente se divide os soldados em 3 grupos, assim que era antigamente, mas de certo modo ainda segue essa ideia de ter 3 grupos. Um no meio, um na direita e um na esquerda. Foi assim que Israel também atacou, cercou Gaza, etc., para poder acabar com os terroristas. Importante frisar sobre isso, né? E cada um luta de frente com o do exército inimigo. Então, a linha do meio com a do meio, a da direita com a direita, da esquerda com a esquerda. Naquela época, o sucesso na guerra foi quando os 3 acampamentos se juntaram para lutar contra um do inimigo. Então, se superava, porque ele tinha força de 3 contra 1. Então, era 3 contra 1, 3 contra 1 e 3 contra 1. Desse modo, certamente tinha vantagem. A gente tem uma guerra também dentro da gente contra o Yetzer, aquele que quer que a gente faça coisas erradas por algum motivo. É a mesma coisa. A gente tem que juntar todas as 3 qualidades juntas, que a gente tem dentro da gente, amor, temor e piedade, né? Hesed, Gvurah e Rachamim. E os 15 salmos estão ligados aos 3 patriarcas, estão ligados a essas 3 linhas de frente, né? De guerra, de eixos, de canal, de ataque, cada um com a sua qualidade. O Abraham tinha um foco mais na bondade, o Yitzhak mais na severidade. Então, juntando todos os 3 patriarcas, cada um com a sua qualidade, juntando as 3 qualidades e atacando o Yetzer, que é um inimigo, no ponto principal dele, que é, né, a força contrária, assim a gente ganha também do exílio, de todos os testes que a gente tem. Então, 15 também está ligado às 2 primeiras letras do nome de Hashem, o Yud e o Rei. Né? Yud é 10 e Rei é 5, forma 15. Essas letras do Yud e do Rei estão ligadas ao intelecto, que é sabedoria e entendimento, Chokhmah e Binah. Daí, a gente ganhando, através deles, a gente influencia todo o comportamento, que são as qualidades emotivas, etc., e a ação, né? Influencia todo o nosso comportamento. Se a gente ataca com o Shir Hamalot, com essas 3 forças, o número 15, que está ligado com o entendimento, sabedoria, com o intelecto, a gente consegue influenciar todo o nosso dia a dia. Então, esse é o modo de vencer. Ter foco, usar todas as forças focadas, por isso que Israel também está focando em Gaza e não tanto no norte nesse momento. Já está mudando também isso, até o ponto que o vídeo for ao ar talvez tenha mudado já e Mashiach tenha chegado também. Então, é usar os 3 flancos, as 3 vertentes, as 3 qualidades, as 3 virtudes, as 3 linhas de frente, os 3 canais, os 3 eixos, focado contra o inimigo, e ao mesmo tempo também a gente está ligado com o número 15, que é usar a parte intelectual para influenciar o corpo inteiro, toda a nossa vida, todo o nosso dia a dia. E além disso, tem uma outra coisa para a gente entender, porque como a gente falou, os 15 salmos são chamados de cantos, shir. Como é que a gente canta na situação de exílio, de escuridão, de dificuldade? Como é que a gente canta hoje
em Simchat Torah, depois de tudo que aconteceu, no próprio Simchat Torah, no dia da alegria. Mas também no Shir HaMaalot, que é um canto, fala sobre ajuda. Mas como pode? Está escrito que a gente canta na frente do vinho, que o vinho alegra. Então a ideia é que a gente, rezando, se esforçando para crescer, que é a ideia do Shir HaMaalot, um canto para ascender, para subir, para avançar. Então isso dá alegria, como você vê os soldados indo para a guerra cantando. Né, de felicidade de ter que participar de coisas difíceis para qualquer ser humano, ainda mais para alguém sensível como nós somos. Mas com a ideia que isso vai trazer a vitória, vai trazer o crescimento, vai trazer a melhoria para o mundo inteiro, isso está ligado com as ascensões, isso é um canto. Então, já quase terminando, o fim do primeiro salmo do Shir HaMaalot, e tudo vai de acordo com o final, fala, Ani Shalom ve'redaber hem al milchama. Fala que, embora interessado na paz, Ani Shalom, eu quero a paz. Mas eles, hem al milchama, eles vêm lutar comigo. Eu quero a paz, mas eles estão querendo vir lutar comigo, eles querem uma guerra. Então, essa guerra espiritual que eles querem fazer com a gente é a escuridão, a ocultação da época do exílio, que a gente ainda está, mas estamos saindo, especialmente os testes que impedem e atrapalham o nosso serviço para Hashem. A gente poder fazer com alegria o que a gente tem que fazer, a nossa missão nesse mundo, de transformar esse mundo em moradia para Deus. Então, essa força contrária, que é essa guerra espiritual de escuridão, de ocultação da época do exílio, que querem dificultar, impedir que a gente faça o nosso trabalho, a gente consiga chegar em cumprir a nossa missão, que a gente quer a paz, mas para chegar nesse resultado a gente tem que enfrentar essa guerra. Então, a gente fala todo dia que é proibido a gente se colocar numa ação de teste, a gente pede todos os dias para a gente não se colocar numa ação de teste. Mas, apesar disso, por causa da situação de crescimento e superação que vem depois, Hashem coloca testes. Hashem que coloca, a gente pede para não ter, a gente não quer que tenha, é proibido a gente se colocar em situação de teste. Mas como Hashem sabe que através da superação desse teste, a gente vai crescer, a gente vai ter essa ascensão, isso é um canto. Por isso que Yaakov canta o Shir HaMaalot, porque ele já vê que superando esses testes, que ele está lá na escuridão do exílio, na casa do Lavan, que queria o enganar o tempo todo e querendo transformar para que ele também seja um enganador. Para que os testes não o atrapalhem, não nos atrapalhem, a gente canta. A gente não deve se enfraquecer, pelo contrário, isso acrescenta na força, na coragem, mais e mais e mais, e isso leva a uma situação de canto, porque a gente sabe que a gente vai crescer através das dificuldades. Principalmente para a nossa época, de calcanhar do Mashiach, isso o Rebbe está falando, mas ele está falando isso já há algum tempo, pensando e sabendo o que a gente vai passar agora. Que é essa época que a gente está agora de Ikveta de Mashiach, que é o calcanhar de Mashiach, que é a parte final, que a gente está chegando já na época messiânica. Quando percebemos a escuridão dupla e múltipla, não precisa falar muito, é o que está acontecendo agora. Podemos questionar até quando? De onde virá minha ajuda? Me'aina voezi, de onde que a gente vai ter ajuda? Até gerar uma situação, Haz ve'shalom, Deus me livre, de abandono, de desistência, de Eush. A gente não consegue, não tem como, diante de uma escuridão de maldade tão grande. A gente aprende, através da descida do Yaakov, que ele foi mandado pelo pai para o exílio voluntário, foi para a terra uma subida maior. E por isso que ele canta, por isso que é Ma'alot, que está ligado com degraus que vão subindo, foi para ter uma subida maior. Como é maior a luz que vem do escuro. Quando a gente passa pelo escuro, quando tem luz, é muito maior essa luz, porque ela transformou a escuridão. Ou então a sabedoria que vem, que é maior do que a tolice. Óbvio, é uma coisa óbvia, mas quando você pega a tolice e transforma em sabedoria, ela é maior ainda do que uma sabedoria que foi desde o começo. Como está escrito no Teilim também, o Rebbe não traz aqui, mas vai ter Hakmeni, que através dos nossos inimigos a gente cresce em sabedoria e em entendimento. Então a gente deve levantar os olhos. Então não só perdemos o medo, mas como vamos cantar de alegria,
com felicidade revelada. Vamos cantar de alegria com felicidade revelada, de verdade. Deus nos livre de entender que devemos comemorar estarmos no exílio ou com a situação de guerra como a gente está. E que é a situação própria para o povo judeu, não. O povo judeu não quer guerra, não quer exílio. A gente não está confortável, a gente não canta porque está aqui. A gente canta porque a gente está vendo que a gente vai superar isso e vai chegar numa época de paz para o mundo inteiro. Pelo contrário, somos filhos do rei e a gente quer paz. A ajuda virá do Ain. Me'ain avoezri, que está no Shira Malot. Que do Ain é o nível de Keter, que é acima do intelecto e da compreensão. E é essa a ajuda que a gente vai ter. Como está escrito no Shira Malot, assim a gente termina. Ezri meim Hashem. A minha ajuda vem lá de cima de Hashem. Ou seja, Vares, e desce até lá embaixo. Que a gente possa ter já agora a vitória total do mundo inteiro para o bem, que seja agora já, Mashiach, tudo de bom para todos nós. Redenção completa e verdadeira agora. Boa notícia para todos nós. Tudo de bom.